Olha, o deputado Alberto Feitosa enviou hoje um ofício ao presidente Jair Bolsonaro solicitando intervenção federal na saúde pública de Pernambuco. Ele também entrou com uma indicação na Assembleia Legislativa com o mesmo tema, que ainda essa indicação vai ser votada. O deputado está ao vivo comigo aqui. Deputado Alberto Feitosa, boa tarde. Boa tarde, Carnot, a todos os telespectadores. Quais são os motivos que levaram o senhor a pedir intervenção federal na saúde do Estado, deputado? Olha, Carnot, está público a incapacidade do governo do Estado, da Prefeitura da cidade do Recife em administrar essa crise da pandemia por conta do Covid-19 e o novo coronavírus. Milhares e milhares de pessoas contaminadas, milhares de pessoas mortas. Pernambuco é o quinto estado da federação com maior percentual de morte por milhões de habitantes. 245 são esses números, temos 2.328 mortes no estado de Pernambuco, com uma população de 9.300.000 pessoas, enquanto Minas Gerais, com 20 milhões e meio de pessoas, mais do que o dobro, tem apenas não, que todas as mortes é muito grave, mas tem 234 mortes, uma proporção de 11 pessoas para cada milhão de habitantes. Então, nós não vamos aguardar isso de braço cruzado. E, além do mais, como você está fazendo aí a matéria, com pessoas sendo impedidas de trabalhar, em todo lugar no mundo, quando você quer aumentar a frequência no transporte público, você cria rodízio. Então, os dois pontos de maior contaminação são os hospitais e são exatamente os transportes públicos. Então, pessoas se contaminando. Aqui está tudo sendo feito sem planejamento, sem estratégia, sem inteligência, e a gente está vendo cada vez mais essa crise se agravar. Decisões judiciais dando conta exatamente de tudo que nós estamos dizendo, os profissionais de saúde sendo um dos percentuais no estado de Pernambuco de maior percentual de contaminação, faltando medicamento, uma estratégia que a gente vê que é política, de insistir em não aplicar um prévio atendimento medicamentoso e sim querendo fazer um prévio intubação. Então, diante de todo esse quadro, a gente não pode aguardar de braço cruzado, ficar esperando que essa crise se amplie ainda mais. E aí vem as notícias que nos saltam os olhos, que também, do ponto de vista da gestão dos recursos federais, estaduais e até mesmo municipais, se teve, ontem eu acho que a sociedade recifense, a própria sociedade pernambucana e brasileira tomou um susto em ver que a Prefeitura na cidade do Recife, em 1º de abril, adquiriu um equipamento, um respirador, que sequer tinha sido testado em um pulmão humano, ou um pulmão, não é humano, um pulmão animal. E apenas no dia 4 de maio, depois dos equipamentos estarem aqui, foi testado num porco. Então a gente nota que não tem controle sob o ponto de vista sanitário, não tem controle sob o ponto de vista da saúde pública, sob o ponto de vista do número de contaminação e morte, não tem controle sob o ponto de vista econômico, porque as pessoas estão aí sendo presas, algemadas, impedidas. Ontem mesmo teve uma ação na Dança Barreto levando equipamentos, materiais de lojistas, e não tem, sob o ponto de vista também da gestão do recurso público. Só tem um caminho, pedir uma intervenção federal na saúde do Estado de Pernambuco, com base no artigo 34, incisos 3º e 7º. Fiz isso com a ajuda do advogado, está aqui até do meu lado, doutor Rubem Brito, que é do movimento Pernambuco PE, está aqui ele, para todos que possam ver. E a gente está aguardando uma decisão. O presidente da República pode decidir monocraticamente, ele próprio, manda para o Congresso Nacional e em 24 horas ele pode já nomear um interventor, como também eu fiz uma indicação à Assembleia Legislativa, que pode fazer três coisas, na verdade: rejeitar, se o rolo compressor do Estado mais uma vez foi ativado, e vamos ficar, então, à mercê dessas duas gestões, a gestão estadual e da gestão municipal, com esses aspectos e com essa gestão que eu já falei. Pode a Assembleia requerer, e aí, se requerer, o presidente da República pode fazer isso imediatamente, ou pode solicitar. Em solicitando, ele vai, então, fazer análise. O meu apelo esse documento foi protocolado hoje na Presidência da República, por meio eletrônico, e foi dada entrada ontem a indicação na Assembleia Legislativa, Cardoso. Bom, o deputado, tem algumas coisas que eu gostaria de considerar, lembrando que estamos ao vivo com o deputado Alberto Feitosa, que quer intervenção federal na saúde de Pernambuco. Você comenta usando a hashtag Por Dentro com Cardinô.
para sair aqui na tela a sua opinião. Agora, a primeira coisa é uma imagem que saiu aí, exatamente o que foi mencionado pelo deputado, o teste que foi feito daquele respirador, né, que o Tribunal de Contas entrou em ação aí em cima, comprado pela Prefeitura do Recife, é um teste que foi feito com porco. E é uma loja de produtos veterinários. Então, quando a Prefeitura comprou, não tinha teste com humano, tinha teste com porco. Olha o teste com porco, ó. Esse é o vídeo. Arterial média está mais ou menos 110. Eu ainda vou abordar esse assunto, porque eu tenho uma procuradora que está entrando aí com uma ação, e eu vou abordar esse assunto ainda hoje sobre essa questão desse respirador. Mas outro fato, o senhor está pedindo uma intervenção federal. O presidente da República já disse que não faria do jeito que os governadores estariam fazendo. Entretanto, não disse como faria, exatamente como faria, e também o Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente não pode fazer nada, que na realidade toda e qualquer medida para o combate à Covid, esse novo coronavírus, são estados e municípios, são os governadores e os prefeitos, tá? Então, como é que o senhor vê essa questão aí, né? Se existe essa possibilidade, né, de alguma intervenção, ou se ela fica praticamente impossibilitada, porque eu acredito que a justiça vetaria, deputado. Veja, é por isso que nós fomos buscar o apoio do doutor Rubem Brito, que nos deu esse caminho legal. O caminho legal é a Constituição, logicamente que o Supremo Tribunal Federal pode ser consultado, mas o artigo 34, nos seus incisos 3º e 7º, quando tem grave situação contra a pessoa humana e a própria segurança pública, pode sim o presidente da República intervir. Melhor seria se isso partisse do parlamento pernambucano, porque aí ele já teria um respaldo, como fez, inclusive, o parlamento do estado da Amazonas. Está em cima do presidente do birô do presidente da República, ele pode decidir. Lá eles fizeram uma solicitação. Mas se nós aqui, numa sessão remota que vamos fazer amanhã, decidirmos, inclusive, votar essa indicação em regime de urgência e fizer esse requerimento ao presidente da República, ele pode já imediatamente nomear um interventor. Então, eu acho que o caminho jurídico, inclusive, para essa decisão do Supremo Tribunal Federal se encontra amparo exatamente nos incisos 3º e 7º do artigo 34 da nossa Constituição. E digo, Cardenal, eu não faço isso pensando apenas na questão de estar no alinhamento, de fazer diferente, como disse o presidente Bolsonaro em várias oportunidades que deu entrevista e se comunicou com a sociedade brasileira, como também naquele vídeo. Mas porque o que está sendo feito em Pernambuco, e está sendo feito em alguns estados do Nordeste, no caso como Ceará, como Maranhão, e no Norte o Pará, não está dando certo. Os números são alarmantes. Nós precisamos mudar essa política. Nem esse lockdown tem referência de funcionamento no mundo, está aí hoje se questionando se isso funciona, que não foi feito na Suécia, e países vizinhos da Suécia tiveram o mesmo desenvolvimento da curva do Covid-19. Então, nem o lockdown está comprovado, pelo contrário, está comprovado que quebrou a economia. Hoje saiu, inclusive, matéria dizendo que 860 mil empregos foram perdidos nesse mês de abril por conta disso. As pessoas estão se revoltando, indo na rua, enfrentando os agentes das prefeituras, enfrentando e entrando até em discussões, isso pode se agravar com os próprios policiais militares, que estão constrangidos em cumprir essa missão, porque sabem a realidade da sociedade, porque o policial militar não mora num planeta diferente, não mora numa cidade diferente, ele tem familiares, tem esposas que precisam ir às ruas para trabalhar, e o isolamento não dá certo, porque se desse certo, o isolamento nós teríamos o governador, o vice-governador, o secretário de saúde, o chefe de gabinete contaminado, como também próprio mostrou o governador de Nova York, 84% das pessoas que estavam contaminadas lá estavam em casa. Então isso não funciona, tá certo? A população está ficando desesperada, as contas estão chegando. E para assustar ainda mais toda a sociedade, a gente vê uma notícia que você vai fazer ainda essa matéria, mas os respiradores
foram receber o primeiro pagamento no dia 1º de abril. E só veio ser o teste com animais, com porcos, com um ser vivo, 1 mês e 4 dias depois. Então, isso tudo é muito grave diante dessa situação que os números não nos deixam mentir, diante de uma própria decisão judicial do doutor Luiz Rocha, que foi até uma UPA, detectou lá o estrangulamento geral, o sucateamento geral do sistema de saúde no estado de Pernambuco. Vamos admitir até que o estado não tenha condições de gerenciar por incapacidade, como está comprovada, mas também por falta de recursos. Então, nada melhor do que vir um ente mais forte, um ente que está mais direto, inclusive com recursos e com alinhamento com o que pensa o presidente da República, que tem um pensamento diferente. Está na hora da gente fazer isso, colocar, ofertar à população, sobretudo mais pobre, mais carente, o atendimento médico, como tem feito toda a classe média. Você, Cardinal, sabe o que eu estou dizendo. Se você perguntar a qualquer pessoa da classe média, ou pessoa que possa adquirir, ou que teve acesso, teve condições de adquirir o hidroxicloroquina, a azitromicina e o óxido de zinco, já tem isso guardado em casa. A minha secretária de imprensa que fez contatos com vocês, a Letícia, pegou o Covid e está sendo tratada pela doutora Cristiana Altina Almeida. Já está melhor. Foi só tomar esse coquetel, devidamente, logicamente tem que ter um atendimento médico, uma prescrição médica, que ninguém é louco para isso, mas foi atendida preventivamente, ou seja, logo nos primeiros dias, e já está melhor. Enquanto que a orientação que está sendo dada para as pessoas que procuram a UPA volte para casa com a cartela de dipirona. Se piorar, venha para cá para ser entubado. Na hora que a doença já está na fase de intubação, o número de óbitos, tá certo? O percentual de óbitos é muito elevado. Então, a gente tem que mudar essa política, como também tem que mudar essa política de entender, como o próprio ministro Barroso disse numa entrevista, que tem pessoas que não vão ficar em casa, não é porque não querem, não, é porque precisam. Tem gente, Cardinal, que pega de manhã para comer de noite. Tem gente que pega numa semana para comer no final da semana. Tem gente passando fome, tem gente com suas contas chegando em casa. Então, na minha visão, a política está aplicada aqui, a forma como está sendo administrada. Essa crise está totalmente desarmada, desalinhada, e eu não estou dizendo isso só por estar dizendo, estou constatando através dos números. Os números nos levam a um verdadeiro desespero. Recife é a 4ª capital do Brasil com o maior número de mortes percentuais por milhão de habitantes. Já temos no Recife 873 pessoas que perderam sua vida por Covid-19. Isso tem que ser feito a intervenção. Eu acho até que esse pedido de intervenção, doutor Rubem, pode ser ampliado para estados como São Paulo, como o Rio de Janeiro, que agora estourou um escândalo lá, como o Ceará, como o Pará, e eu, no caso, pediria ao presidente da República que fizesse o quanto antes possível aqui no estado de Pernambuco, não só para ter uma nova orientação no tratamento dessa pandemia, mas também trazer recursos federais, pegar esses hospitais de campanha que foram feitos, na minha visão, de forma errada, espalhados em 7 lugares, 7 regiões da cidade do Recife, devia concentrar num só, inclusive podia ser mais barato no centro de convenções ou no Arena Pernambuco, concentrava a doença lá, fazia triagem lá, mas não, espalhou, chegando ao ponto de colocar, Cardinal, no Hospital da Mulher. Imagine uma mulher que vai fazer lá um exame preventivo, ou que passou mal na gravidez, ou que vai dar à luz, vai ter contato com o vírus, porque a menos de 200 metros vai estar lá um hospital de campanha. O Estado também não se preocupou em organizar as filas para facilitar as pessoas receber o auxílio emergencial, o Corona Voucher, ou o dinheiro de Bolsonaro, como o povo está chamando. Então, na minha visão, e chega ao cúmulo, como você disse, de pegar uma MEI, que é uma microempresa individual, só pode ter um faturamento de R$81 mil, uma empresa do interior de São Paulo, de Paulina, comprar medicamentos, pagar antecipadamente esses medicamentos, tá certo? Uma empresa que tem certificação para vender colchões e produtos veterinários. Então, quem está administrando a vida dos pernambucanos, quem está administrando a vida dos recifenses desse jeito, não pode continuar. Eu não posso assistir isso apenas. Então, estou fazendo aqui, como parlamentar, como responsável que tenho de exercer um mandato, de fazer um apelo, está aqui o documento, você já mostrou, né? Fazer um apelo. O assunto é apelo no sentido de solicitar uma intervenção federal na saúde pública do Estado de Pernambuco,
conforme dicção do artigo 34, incisos 3º e 7º da linha B da Constituição Federativa do Brasil. Deputado Alberto Feitosa, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Uma boa tarde. Obrigado, Cardinô. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, uma vez que foi quem me ajudou. Eu costumo partilhar o sucesso e o doutor Rubem Brito foi quem nos deu essa assessoria. Ele é do movimento Bolsonaro PE. Muito obrigado, doutor.